Olá! Hoje aprenderemos a identificar e compreender as propriedades dos átomos de cada elemento químico que variam à medida que os movemos através dos períodos ou famílias na tabela periódica. Assim, temos a possibilidade de determinar as propriedades físicas e químicas dos elementos e também compreender a interação dos átomos através da distribuição dos elétrons ao redor do núcleo e as suas energias, ou seja, a estrutura eletrônica do átomo. Vamos lá? A tabela periódica foi desenvolvida por Dmitri Mendeleev em 1869. Na estrutura da tabela periódica, Mendeleev apresentou a estrutura da tabela em períodos e famílias. Ele observou com seu companheiro de trabalho, Meyer, que alguns elementos possuíam propriedades físicas e químicas semelhantes. Apenas em 1913 foi que surgiu o conceito de número atômico. O cientista Henri Moseley, ao descobrir o raio-x, percebeu que cada elemento químico produz raio-x de frequência única. Assim, os elementos químicos passaram a ser distribuídos em ordem crescente, de acordo com os seus números atômicos. Desta forma, alguns problemas foram sanados em termos na localização de alguns elementos e as lacunas deixadas por Mendeleev foram preenchidas com as descobertas de novos elementos químicos e, consequentemente, ocorreu a extensão da tabela periódica. Através do modelo atômico, podemos imaginar o poder de atração dos elétrons ao núcleo do átomo. Esse fenômeno ocorre devido à lei de Coulomb de atração, no qual afirma que a força da atração entre as duas cargas elétricas depende da magnitude das cargas e da distância entre elas. Se imaginarmos apenas um elétron sendo atraído pelo núcleo, podemos entender a ação da carga nuclear efetiva. Não temos como imaginar o tamanho do átomo, pois sua eletrosfera não tem fronteira definida. Porém, os cientistas perceberam que uma molécula constituída no mesmo elemento pode nos informar essa dimensão. Isso é possível considerando os átomos esféricos e que se tocam quando unidos. Ao analisarmos a estrutura de uma tabela periódica, podemos observar a variação do raio atômico em uma família, ou seja, nas colunas da tabela. O número atômico tende a crescer à medida que descemos. Assim, o número de camadas, níveis aumenta, ou seja, o número quântico, n, e, consequentemente, ocorre o aumento do raio atômico. Com relação ao período, os átomos apresentam o mesmo número de camadas, níveis. Porém, à medida que aumentamos a carga nuclear efetiva, aumenta também a atração sobre os elétrons do último nível. Desta forma, ocorre uma diminuição no tamanho dos átomos. Quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se torna um íon e seu raio sofre uma variação. Ao perder elétrons, um átomo se torna um íon positivo, denominado cátion. Automaticamente a carga nuclear efetiva aumenta. Com isso, o raio atômico é menor que o átomo que lhe deu origem. Ao ganhar elétrons, um átomo se torna um íon de carga negativa, chamado de ânion. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gás. Ao retirarmos um elétron de um átomo, ele absorve energia e passa para o estado de maior estabilidade. Essa energia necessária para remover um elétron de um átomo é denominada energia de ionização. A unidade utilizada para expressar a quantidade de energia é o joule, conforme o Sistema Internacional de Unidades. Quando um elétron é adicionado a um átomo no seu estado fundamental, a energia envolvida é chamada eletroafinidade. Essa energia faz a medição do grau de afinidade, atração do átomo pelo elétron adicionado. A afinidade eletrônica é a energia liberada na captura de um elétron. Quanto maior a atração entre determinado átomo e um elétron adicionado, mais negativa será a afinidade eletrônica do átomo. Na tabela periódica, a afinidade eletrônica aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Isso porque em uma família ou em um período, quanto menor o raio, maior a eletroafinidade. A eletronegatividade é a força de atração gerada sobre os elétrons de uma ligação química. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. A estrutura eletrônica é a distribuição dos elétrons em um átomo. Bem, agora podemos identificar um elemento químico na tabela periódica de acordo com sua distribuição eletrônica.
pois a tabela nos permite localizar qual bloco ela pertence e sua classificação como elemento representativo ou de transição. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!